Aí percorri rapidamente esse monte de problemas, de questões. Eu espero que vocês tenham algumas dicas interessantes. E chega o dilema brasileiro, para a gente poder então fazer a nossa discussão. Eu estava dizendo ao Sérgio, depois que eu escutei as duas filmagens que os debates que vocês fizeram que o João me enviou, aí eu voltei ao Como Morrem as Democracias e fui olhar os 4 pontos que os autores colocam como sinais de antecipação. E aí examinei os 4, e nós estamos dentro dos 4. Ou seja, há uma desconfiança sobre o sistema eleitoral, né? Não confio no resultado das urnas, dizia o vencedor, né? Há um elemento, claro, de rejeição do oponente. Veja como é que eles se encontram na sexta-feira, um é canário e o outro é chefe dos milicianos. Ou seja, não são adversários, são inimigos, né? Porque na democracia não existe inimigo, existe adversários. Aqui não existe absolutamente isso. A questão da violência está patente, né? Quer dizer, o direito de matar, a disseminação de armas, né? Tá posto, né? E, finalmente, a questão dos direitos civis, né? Estão constantemente ameaçados nas suas expressões. Então, os 4 pontos que eles levantam como pontos de alerta, nós preenchemos os 4, o Brasil preenche o 4. Com o fato de que nós estamos, na América Latina, o país de menor aprovação, de menor confiança sobre os partidos políticos e sobre a democracia. Somos o pior deles. Quando não somos o pior, somos o penúltimo. Entendeu? Qualquer índice que você observe, você vai ver isso. A polarização, portanto, está instalada. Toda a discussão do centro democrático, do meu ponto de vista, ela está com um foco falseado. Por quê? Porque a grande discussão do centro democrático é de tentar acabar com a polarização, viabilizando um candidato viável politicamente, eleitoralmente. Não acho que esteja errado fazer isso. Eu acho que está errado o foco disso. O foco, do meu ponto de vista, tem que ser a resistência democrática. Ou seja, tem que ser a resistência às tentativas de desmantelo das instituições que garantem a democracia. Por quê? Porque a polarização vai nascer na medida que a gente tem um campo democrático mais amplo e um campo de resistência mais amplo, veja bem, com propostas alternativas. Porque nenhum centro democrático vai crescer porque diz que A é contra A e contra B. Eu quero saber o que você vai fazer. Veja bem, qual é a sua proposta. A sua proposta tem que ser a resistência democrática e ela tem que estar inscrita, veja bem, na prática desde o seu início. Não pode ser, eu vou fazer a resistência democrática depois de eleito. Tem que ser feito antes. Ou fazemos antes, ou será um simples blá 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 que as pessoas não vão acreditar. Esse é um problema maior que tem. O outro é que o centro democrático é absolutamente disperso. Ele não consegue, veja bem, criar consenso em quase nada. Vai ter consenso entre Ciro e Huck sobre a política econômica? Não. Vai ter consenso, entendeu? Sobre a questão da reforma federativa? Não. Ou seja, qualquer ponto que nós peguemos, nós vamos ter provavelmente um dissenso muito maior do que qualquer consenso. Então, o centro democrático é um consenso disperso. E eu não vejo como é que ele pode se constituir um consenso que não seja na resistência da democracia. Esse é o meu ponto de vista que eu vejo para ser montado. Há uma outra armadilha importante, que é uma armadilha que eu acho que a gente está vendo pouco, que é o fato de que o ingresso dos militares, a quantidade dos militares dentro do governo, de um lado, ele cria um elemento, em alguns aspectos, de bom senso. Em geral, os militares têm sido de melhor bom senso, com raras exceções, do que os ideólogos do governo. Tem um grupo dos ideólogos, tem um grupo militar, depois tem um grupo técnico. Porém, a entrada dos militares faz com que eles comecem a ocupar determinados espaços, comecem a desempenhar o protagonismo que eles não tinham, e depois vai ser difícil convidá-los a sair. Muito difícil a gente dizer, olha, agora encerrou, né? Voltamos ao governo civil.
não há nenhuma garantia de que isso vá ocorrer. Então, essa é uma armadilha, né, que está sendo criada e que eu acho que a gente não está suficientemente alerta para isso. E o último é que, veja, é que está se constituindo dentro do país grupos armados informais, que lembram um pouco as forças de Mussolini, e que poderão ser acionadas no primeiro confronto que nós vamos ter, e provavelmente vão ser. Então, o quadro é... Ademais, nós temos uma série de personalidades que conseguem tomar posições equivocadas ou erráticas que alimentam a situação de crise, né? A última decisão do STF, que aí o Paulo vai poder falar melhor do que eu, ele sinaliza claramente eu vou falar só do ponto de vista político, não vou entrar no jurídico, que não é a minha área, mas do ponto de vista, uma enorme insensibilidade para a situação do país, né? Uma insensibilidade política. Não vou entrar nas discussões jurídicas, né? Porque ela cria uma situação de perda de credibilidade no poder judiciário, ele aumenta, que estava relativamente protegido, né? O parlamento, os partidos políticos, eles caíam, mas as forças armadas judiciárias ainda estão protegidas e agora estão menos protegidas no ponto de vista, eles perdem mais credibilidade. Por outro lado, eles criam uma situação de insegurança jurídica muito grande, né? Porque dá uma sensação de que as posições são erráticas e circunstanciais. Então, quando você examina um pouco o processo dessa história de segunda instância, de primeira instância, de quarta instância, etc. Você mostra, dá a impressão que são decisões tomadas circunstancialmente e não do ponto de vista de uma robustez jurídica. A impressão, eu vejo bem que eu não quero entrar no julgamento disso aí. Então, o quadro do governo brasileiro é um quadro muito delicado, do meu ponto de vista. Eu, felizmente, o Sérgio está do meu lado, que me alerta, a tendência não é destino. Então, tudo está preparado para o desastre, mas pode não ocorrer. O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio dos nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos. É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.